Você já parou para pensar como a educação e a inovação podem transformar uma cidade? Neste projeto de pesquisa, mostro como diferentes iniciativas estão ajudando a construir cidades mais inteligentes, educadoras e responsáveis. Em uma série de entrevistas exclusivas, você vai conhecer os bastidores da Mostra Tech, que desperta o espírito científico em jovens pesquisadores, e entender como o Banrisul, através do BanriHub e o BanriTech, aproximam startups, tecnologia e educação corporativa para impulsionar o ecossistema de inovação no Rio Grande do Sul. Histórias reais, aprendizados e resultados que mostram como a educação e a gestão podem mudar o futuro das nossas cidades. Vamos juntos? Bom, super feliz em estar aqui com a Gabriela Azeredo, que teve um papel super importante, né, durante o desenvolvimento ali do BanriHub e do BanriTech. Gabi, muito obrigada pela tua disponibilidade. E eu acho que queria começar pedindo que tu te apresentasse, né? Eu acho que muito melhor do que eu te apresentar é tu contar um pouquinho da tua trajetória no banco, né? Eu sei aí que tu tem algumas especializações, né, voltadas para essa questão de ecossistema, então que tu falasse um pouco sobre isso. Muito obrigada. Obrigada, Lu, pelo convite, de compartilhar um pouco. Eu, então, estou no banco há 12 anos, e nos primeiros 7 eu trabalhei em agências, então na rede de atendimento, e nos últimos 5 trabalhei com esse projeto de inovação aberta dentro do banco, que foi, né, o BanriTech. Auxiliei na estruturação, na parte de relacionamento com o ecossistema, na condução da aceleração das startups e na conexão interna com as áreas do banco. Então, foi um projeto muito especial, assim, que eu me orgulho muito de ter feito parte. Ter feito porque agora, nos últimos meses, né, acabou que eu estou cedida para o estado do Rio Grande do Sul, em função das catástrofes, né, decorridas das enchentes aqui no estado. Então, não estou mais diretamente fazendo parte, indiretamente a gente continua sempre, porque os contatos chegam, as startups seguem procurando, né, e a gente vai estabelecendo essa relação de parceria. Eu sou formada em Relações Internacionais, o meu mestrado é na área de desenvolvimento regional, e o banco me permitiu também fazer um MBA em liderança, gestão e inovação. Então, acabou que, ao longo da minha trajetória profissional e acadêmica, foi um assunto que me despertou muito interesse, e a gente, né, que trabalha na inovação, assim, sabe que é muito difícil largar, uma vez que tu participa, né, desse ambiente, é difícil depois abandonar. Então, por isso que eu digo que indiretamente eu continuo fazendo parte, tem projetos em que eu representava o banco, né, e que eu acabei continuando fazendo parte, daí mais de maneira voluntária, por não estar dentro da instituição, né. Um desses casos é o Pacto Alegre, que é esse movimento que acontece em Porto Alegre, da quádrupla hélice, onde a gente tem universidades, governo, sociedade e empresas fazendo parte e pensando a inovação na cidade. Bacana, muito bom, muito obrigada aí pela tua apresentação. E Gabi, me conta um pouco em que momento do projeto do BanriTech, BanriHub, né, tu iniciasse a tua participação, assim, e o que tu percebeu nesse momento, e aí se tu quiser já, né, começar a contar um pouco de como foi todo o processo, fica à vontade. Tá bem, então na época eu trabalhava, estava terminando meu mestrado, em 2019, e eu trabalhava na rede de agências, eu tinha planos de sair do banco, inclusive, e aí o meu superintendente, na época, estava com esse projeto embrionário, aí eles estavam pesquisando no mercado alternativas de incubação de projetos dentro de instituições. Então, esse era o escopo na época que se pensava. Isso porque ele, como nasce ali na universidade corporativa, tinha muito essa premissa de transformar aqueles trabalhos que foram apoiados com incentivo acadêmico pelo banco em projetos perenes, em projetos que dessem resultado, enfim, para o banco. Então, por isso, uma incubadora de projetos, né, que se pensava na época. E aí, como eu estava nessa iminência de sair, ele acabou descobrindo que eu estava finalizando o mestrado, tinha tido uma participação na ONU naquele ano, então eu estava bem assim num momento de visão, divisor de águas, divisor de carreiras, e aí ele me chamou, disse, Gabi, eu tenho um projeto para te apresentar,
ver se faz sentido para ti, queria poder contar contigo no time. Então, foi logo no início, assim, eu recebi, olha, isso aqui existe no mercado, a gente foi fazer algumas pesquisas com bancos nacionais, e a gente queria estruturar um projeto que fosse a cara do Banrisul. Aí, disso, a gente fez pesquisas internas, eu digo internas no Rio Grande do Sul, para saber o que no Rio Grande do Sul existia de oportunidades, de iniciativas, porque para nós estava claro que nós não tínhamos expertise para rodar algo desse tipo sozinhos, né? Então, a gente precisava procurar um parceiro, uma consultoria, alguém que pudesse apoiar o nosso time para poder desenvolver esse tipo de projeto. Da incubação de projetos, a gente foi ver que não é esse nome no mercado, não é exatamente isso que está acontecendo, até que a gente entendeu que o que acontecia era uma espécie de um hub, onde a gente agrupava diversos atores e pensava a inovação. Isso podia ser para a empresa, podia ser para cidades, enfim, existiam vários formatos, né? Mas para o banco, então, o objetivo seria o relacionamento com startups, no sentido de oxigenar o conhecimento interno. Então, a gente, embora a ideia de conexão com startup sempre traga a impressão de que o objetivo é a contratação final, um tipo de parceria, de fusão, de incorporação, naquele momento a gente sabia que isso seria algo construído a longo prazo, que não teria como a gente conseguir, né, logo no início, estabelecer quais seriam os regramentos internos do banco que teriam que se adaptar para a gente poder incorporar esse tipo de solução. Então, a gente estava muito olhando para a parte de cultura de inovação, de capacitação, né, dos colaboradores para poder trabalhar nesse novo ambiente, de ter uma mentalidade mais inovadora na hora de pensar os produtos, serviços do banco. Então, estava muito nesse escopo, assim, a abordagem. E, claro, sempre olhando para aquelas startups e para aquelas soluções de caráter financeiro, do segmento financeiro, né? Então, aquilo que fosse estratégia para o banco naquele momento. E aí, então, eu auxiliei na escrita do projeto em si, o projeto executivo, que a gente levou para a diretoria para apresentar, e para as superintendências do banco saber, para as superintendências internas da DG, não ainda na rede de agências, saberem do que se tratava, porque como era algo muito novo, para ele ter sucesso era fundamental que as pessoas abraçassem o projeto. Não teria como a gente rodar algo daquela magnitude que estava se pensando se alguém tivesse, né, desconfortável, ou achasse que aquilo ali não era importante. Que, de fato, no início acaba acontecendo, né? Porque é algo que as pessoas olham para esse tipo de projeto e pensam, pô, estou aqui tendo que fazer a minha produção, estou tendo que correr atrás de tanta coisa que é do core mesmo do banco, e aí vem essa galera aí me apresentando aqui que eu vou ter que liberar funcionário, que eu vou ter que colocar gente, né, para apoiar nessa condução. Então, no início, assim, gera, né, aquela resistência, mas eu acho, assim, que um dos grandes fatores, né, de sucesso desse projeto ter iniciado, ter tido continuidade, ter tido apoio, foi porque a diretoria comprou muito a ideia, assim, bancou muito, né, a alta liderança do banco, ela foi muito parceira, não só como apoiadora, mas como partícipe mesmo, assim, eles foram envolvidos desde o início enfim, tinham apropriação do que a gente estava falando, não era um projeto, né, lá na prateleira e desconectado com a estratégia do banco. Bacana. E Gabi, por 2 vezes tu falasse da questão de inovação aberta, tá? Então, obviamente eu sei o que é inovação aberta, mas eu gostaria que tu nos trouxesse, né, o que é inovação aberta e como é que isso reflete, né, como esse caso do banco é considerado uma inovação aberta. Eu conversei com o Thiago, né, do Tecnopuc, e ele também trouxe sobre isso, né, mas eu acho que seria legal tu trazer um pouco sobre isso mesmo. Certo. O que a gente percebeu, né, quando a gente deu essa guinada para a inovação aberta, é que aquelas empresas que muitas vezes eram vistas como concorrentes, né, de mercado, o banco não poderia mais olhar para ela dessa maneira, né? Então, a inovação aberta, ela, nesse sentido, ela veio para nós como uma oportunidade de conectar e de estabelecer parcerias para além daquele funil que estava sendo feito antes, né? O banco sempre teve na vanguarda da inovação, tem diversos produtos, né, financeiros que o banco foi o lançador, o expoente, né? Um desses é o próprio Banricompras, que foi o primeiro cartão de débito do país,
Mas houve um entendimento de que sozinhos a gente não teria a celeridade que a gente poderia desenvolver, que a gente poderia ter do que conectando com esses novos entrantes, né? Então, olhar para a inovação aberta é entender que existem oportunidades que podem ser compartilhadas, né? Para isso, assim, a transparência, né, digamos, desse conhecimento, ela precisa ser um mote, né? A gente precisa estar aberto para dizer, olha, se eu não consigo ter a agilidade em lançar um novo produto, algo que demoraria meses, né, talvez anos dentro do banco, mas eu sei que existe um parceiro que ele pode vir a colaborar para que eu atue em determinado nicho de mercado que eu não atuo ainda, e isso representaria para mim um custo muito menor, um tempo muito menor. Então, eu possibilito não a perda, né, de receita, porque, na verdade, com essa parceria eu estou ampliando a minha receita. Então, eu acho que é um pouco sair dessa lógica de deixar de ter medo, né, deixar de olhar para esse entrante como um risco e entender ele como um possível parceiro ali de negócio e entrando em mercados, como eu comentei, que antes o banco não atuava. Então, acho que se pensou muito nessa ideia também de quem são hoje os nossos perfis de público e aonde também eu gostaria de estar trabalhando e que eu não estou olhando para isso. E aí, para eu conseguir trabalhar nesse lugar, eu demoraria muito tempo, eu teria que criar toda uma cultura, eu teria que gastar muito, né, em campanhas de publicidade para mudar muito essa ideia de atendimento, enquanto que eu posso estabelecer parcerias e tentar fazer isso de maneira mais ágil. E aí a gente está falando de startup, mas não necessariamente startup, né? Inovação aberta é a gente também poder contar com a colaboração das universidades, né, dos parques tecnológicos. O banco, nessa mesma época, também se torna sócio fundador do Instituto Caldeira, que foi fundamental, né, também para o posicionamento do banco dentro da inovação aberta. O banco foi patrocinador, é patrocinador do South Summit. Então, assim, a construção do Banritech, ela não se dá exclusivamente no momento que a gente estabelece a parceria com o Tecnopuc, né? Ela se dá através de diversos movimentos com o ecossistema para mostrar, olha, o Banrisul está entendendo a importância da inovação aberta, está abrindo as portas para poder dialogar com o mercado, entender o que vem surgindo em termos de inovação, para poder incorporar aquilo que faz sentido. Bacana, muito bom. E Gabi, num primeiro momento, a ideia era, vamos dizer assim, captar, né, fazer esse processo aí de suporte, né, para startups voltadas para a área financeira, para as fintechs. Uhum. Só que o escopo acabou ampliando, né? Vocês não ficaram restritos só às fintechs. Tu sabe um pouco como é que se deu esse movimento e por que o banco, né, preferiu ampliar esse leque? Na verdade, a gente teve 6 segmentos estratégicos, setores estratégicos. O objetivo era, sim, olhar para startups do segmento financeiro. Primeiro, porque a gente queria melhorar os nossos processos, queríamos entender aonde que o banco estava pecando, onde é que ele poderia melhorar, mas também porque a nossa prerrogativa de atuação era através da colaboração também dos nossos colaboradores. Então, eu não poderia pegar uma startup tão fora do que os colaboradores estão habituados, porque provavelmente a gente não teria condição de apoiar ela do ponto de vista de mentorias, enfim, de trocas dentro das nossas reuniões de advisors, né? Então, eu acho que um dos grandes trunfos do banco no lançamento do programa foi a colaboração interna. Sem os nossos colegas, que foram em torno de 80, a gente não teria rodado o ciclo com o sucesso que foi, porque essas pessoas elas foram fundamentais na condução da jornada das startups. Programas de aceleração existem diversos, dos mais variados tipos, e a gente percebe quando a gente conversa com pessoas do ecossistema que raramente uma startup consegue estabelecer um elo como o que a gente desenvolveu no Banritech com colaboradores. Então, era comum a gente ter diretores participando de reuniões, superintendentes executivos, gerentes executivos, analistas que conhecem sobre os produtos do banco e podiam dialogar com as startups. E aí aqui eu acho que é muito uma das coisas que eu comentei antes que a gente queria, que era não ter medo de compartilhar, né? Nem os nossos erros e nem os nossos acertos. Então as startups elas puderam, né, se aproveitar
de toda a experiência de uma pessoa, sei lá, com 30 anos de trajetória dentro do banco, que podia dizer para ela, olha, se vocês continuarem por aqui, existe uma tendência que vocês esbarrem ali na frente numa legislação que não vai olhar com bons olhos para isso aqui. Por outro lado, essa mesma pessoa ela era desafiada a pensar em como ela poderia também estar, digamos, subvertendo e pensando estratégias de lançamento de um novo produto. Então, acho que isso foi muito legal. E aí, o que acontece, assim, de a gente ter tido uma ou outra de fora desse eixo é porque a gente estabeleceu 6 verticais, né? Então, que foram agronegócios, governo, serviços financeiros, eficiência operacional, segurança da informação e atendimento, FPJ. Então, acaba que nesse escopo de 6 verticais, tu tem alguma coisa ali que foge à regra de instituições financeiras. Então, tu vai ter eficiência operacional, sei lá, numa lógica de logística. E aí cabe a ti entender se aquilo ali tem possibilidade, enfim, de ser adaptado ou não para o teu atendimento, né? Para onde tu trabalha dentro do banco. Então, a gente estabeleceu as 6 verticais, a gente não limitou também, se surgir uma grande solução que ela não esteja adequada a essas 6 que a gente previu, beleza, vamos colocar para dentro, vamos entender, né, o que nos compete ali na aceleração, mas o nosso foco era poder ter gente especialista na área para poder também apoiar essas empresas. Então, e eu acho que isso é algo também muito legal, porque apenas um banco público teria esse tipo de visão de que, olha, talvez eu não me aproveite 100% dessa solução, mas eu também vou estar cumprindo o meu papel de apoiar no conhecimento, no desenvolvimento de novos negócios, né, na possível parceria, enfim, com esse ente lá na frente. Eu acho que isso é uma visão muito única, assim, do Banrisul, em detrimento, por exemplo, de comparar a Inovabra ou ao Cubo, por exemplo, né? Muito bom isso, Gabi, porque é isso, né? O banco sempre teve essa questão da comunidade, né? De estar junto da comunidade por diversas formas, né? Seja financiando situações de crise, né? Sempre, né? Situações que o governo do estado precisava de capital, né? O banco que segura as pontas, né? Só que é mais do que isso, né? O banco mostra que realmente ele pode ser um ator super relevante nesse ecossistema, né? E que extrapolou as fronteiras, vamos dizer assim, de Porto Alegre, que é onde é a sede do banco, mas e também do estado, né? Tiveram, né, várias startups de outros estados, né, procurando, sim, né, aqui o Banritec, sim, né? E outra coisa que eu achei muito bacana na tua fala é essa questão desse olhar mais amplo, né? De não ficar restrito a, bom, somos um banco, uma instituição financeira, vamos ficar focados só em fintechs e que elas vão ser a solução, né? É claro, isso dá um pouco mais de trabalho, exige um esforço maior nisso que tu trouxesse, né? É uma fintech, uma startup na área de logística. Mas como é que eu faço essa apropriação? E aí, quando a gente fala em inovação, esse é um ponto muito importante, né? As empresas que inovam com um pouco mais de velocidade, ou com um pouco mais de segurança, são aquelas que realmente estão com esse olhar mais aberto. Como é que eu me aproprio de coisas que não são do meu contexto e eu posso trazer para o meu contexto? Né? Senão fica sempre aquela coisa do fazer mais do mesmo, né? Então não existe inovação, não existe disrupção nessa conversa. E eu acho que um outro ponto também que tu traz muito forte e reforça muito também o que o Márcio e o Thiago trouxeram, que é a questão da troca de conhecimento. Né? Então, não foi um processo unilateral, né? O banco, com o seu conhecimento, levando isso para as startups. Não, teve uma troca, foi uma oxigenação aí desse conhecimento. As startups trazem esse frescor, né? Essa, muitas vezes, quebrar barreiras, né? Bom, a legislação não deixa, mas como é que a gente, no bom sentido, subverte essa legislação? Como é que a gente acha um caminho para que isso possa ser possível de acontecer? Né? Isso traz essas reflexões, inclusive, para as pessoas que têm 30 anos de banco e conhecem muito bem o seu negócio, né? E também essa própria questão com a PUC, né? Com o Tecnopuc, vem aí um conhecimento diferente que o banco não tem, que as startups não têm, mas, como bem disse o Thiago, teve conhecimento que foi gerado nesse processo que também qualificou ainda mais o Tecnopuc nos seus processos. Com certeza. Né? Então, acho que isso é um dos principais, além, né, do próprio ganho de incentivar as startups, mas também esse é um ganho que
que o ecossistema do Rio Grande do Sul ganha, né, com essa oxigenação toda, né? Exato. Não, a parceria com a PUC foi fundamental, assim. Eu também, né, acho que o primeiro ciclo que a gente rodou, ele foi um ciclo muito preparatório também para a equipe Banritec, porque nenhum de nós era especialista nisso, e a PUC, ela nos assessorou muito nesse formato, né, de como conduzir isso. Tanto que o segundo ciclo já teve um desprendimento, a gente já passou, digamos, a ser, assim, os protagonistas ali de assumir as falas, as aberturas dos eventos, a condução com os mentores, mas o primeiro ciclo a gente não teria condições de fazer isso. Então, a escolha do parceiro ela foi muito acertada nesse processo, e sem dúvida, assim, a PUC, tenho certeza que aprendeu muito conosco também, porque a PUC estava habituada a fazer os seus programas de inovação aberta, né? Então, quando ela entra numa empresa e ela passa a ter que também sentar à mesa e também entender a estratégia, e aí adaptar o seu produto para poder, né, fazer sentido para o banco, e olha que o banco é duro na negociação, assim, olha, a PUC queria ir para cá, não, a gente não vai para lá, a gente vai ficar aqui, a gente quer isso aqui. Então, assim, o Thiago também teve muito essa habilidade de compreender o momento, né, de ceder, e foi uma parceria, assim, incrível, de muito sucesso, de muito aprendizado. Eu acho que, assim, eles também tiveram uma ótima relação com os nossos colegas, com os nossos colaboradores, e só um parêntese, né, o primeiro ano 100% rodou em pandemia, online. Então, a gente teve esse desafio, porque a gente escreveu um projeto para rodar presencial, veio a pandemia, a gente teve que adaptar o objeto, né, Luciano? Tu conhece bem como é que isso funciona no banco. Então, altera todo o contrato, arruma tudo de novo, adapta para poder rodar durante o ciclo. Então, assim, foi muito legal, foi um processo de aprendizagem muito bacana. O fato de rodar na pandemia, eu acho que também trouxe, assim, essa questão de gestão de projetos, de acompanhamento das agendas de maneira remota, de ter objetividade nas reuniões, porque a gente não estava num formato ideal para rodar, mas a gente adaptou, e eu acho que também tem esse ganho de processo de aprendizagem, né, enquanto a coisa está acontecendo. Um outro fator de aprendizagem é o que a gente pode fazer que a gente já não vinha fazendo ou não estava fazendo com atenção e com propósito, né? O banco, ou as empresas de maneira geral, elas, por vezes, têm dificuldade de entender o resultado e a entrega da inovação, né? Então, quando a gente tenta mensurar a inovação pela mesma régua, pelos mesmos balizadores que a gente mensura outras áreas do banco, como crédito, como comercial, a gente pode ter um pouco de dificuldade, né? E nós, né, que participamos daquilo ali, que estivemos atuantes no ecossistema, a gente sabe a importância do projeto em N fatores, assim, de posicionamento de marca, de relacionamento com a comunidade, de abertura de novos nichos de mercado, mas nem sempre a gente conseguiu mensurar e apresentar esse resultado. Mas tem um muito expressivo, específico, que eu tenho convicção, assim, de que foi feito, né, através de nós, que é o lançamento de editais de fomento, né, de crédito FINEP, que o banco sempre operou, mas operava de maneira muito pequena, muito discreta, assim, com pouquíssima relevância. E aí, o que aconteceu? A gente teve a participação como advisors de uma galera que trabalha no desenvolvimento do banco, desenvolvimento, área de desenvolvimento, que utiliza editais, utiliza fundos BNDES, utiliza, né, diversas linhas, assim, com crédito subsidiado. E aí, esse pessoal que operava, sei lá, 1 ou 3 projetos no máximo por ano, passou a lançar 3 editais anuais, operando 70 projetos por ano. Então, a gente sai de 3 para 70, exatamente porque eles deviam ter pelo menos umas 3 ou 4 pessoas da área atuando como advisor no Banritec, se relacionando com startups. Então, existe um ganho de conhecimento de tu passar a dialogar e saber dialogar com essas empresas, porque para quem é do mercado financeiro e que está habituado a atender empresas tradicionais, é uma mudança muito significativa de tu saber, né, enfim, conversar com startups, por exemplo, que ainda não tem um balanço para te apresentar, mas que tem um potencial enorme, né, de crescimento, enfim, de retorno. E esse pessoal, ele se apropriou durante o processo do Banritec desse conhecimento, desse novo palavreado, porque também é novo, então não sabiam, né, exatamente como proceder, e passam a atuar e entendem uma oportunidade de mercado que não,
Então, se nós temos o Banritec, nós também passaremos a ser o banco que empresta dinheiro para essas startups, né, para essas empresas de maneira geral. E isso eu ouço, não é a Gabriela que está falando, eu ouço isso do superintendente da área de desenvolvimento, dos gerentes que trabalham lá no desenvolvimento, que eles não teriam conseguido abrir essa porta sozinhos, empurrando. Então, alguém abriu a porta para eles, né? E eu acho que quando a gente tem assim essa dificuldade de mensurar, eu sempre lembro desse case, né, que o banco ele não operava, praticamente era inoperante com o Finep, porque se tu tem 3, né, projetos no ano e te sobram milhões para colocar no mercado, é sinal que tu está fazendo alguma coisa, né, de maneira ínfima. E aí se lança, então, e passa a aproveitar esses ambientes, como Caldeira, como Tecnopuc, como South Summit, para lançar editais de fomento à inovação. Então, cara, eu acho, assim, fantástico, porque não que eles não pudessem fazer sem a atuação do Banritec, mas, de novo, talvez demoraria muito tempo, talvez teria aí um processo todo de primeiro conhecer, para depois, né, se sentir seguro para lançar algo desse tamanho. Muito bom, eu não sabia disso. E é isso, né? Outras portas se abrem que não necessariamente aquela do objetivo inicial, né? Então, muito na lógica da inovação aberta, né? Das gratas surpresas, das boas surpresas que a inovação acaba trazendo aí, né? Nesse contexto todo, né? Gabi, eu acho que só para a gente finalizar a nossa conversa aqui, que tá super boa, mas o que tu entende que para a universidade corporativa, né, especificamente, porque para o banco tu já trouxesse aí vários resultados positivos, né? Mas o que isso trouxe de positivo para a própria universidade corporativa e também para as startups, né? Fazendo uma ligação talvez um pouco distante, né? Porque o que o banco por exemplo, tem de diferente, né, ou fez de diferente para captar essas startups que daqui a pouco submeteram para o edital do banco e não para outros editais. Ou, também, na verdade, a gente sabe, né, normalmente as startups elas vão submeter para todos os editais possíveis ali para tentar. Mas o que foi atrativo para essas startups virem para o banco? Eu acho que, como eu disse, eu acho que o maior trunfo que a gente tem é a possibilidade de conexão com executivos do banco, né? É algo muito raro, muito raro. A gente já ouviu isso de Bradesco, por exemplo, que tem o maior ecossistema de startups do Brasil, que é o InovaBra, e eles manifestaram, cara, é hilário que vocês consigam ter 80 pessoas do banco à disposição entrando em conversa com a startup. Isso simplesmente não acontece no Bradesco. Ainda que eles tenham construído muitas frentes de trabalho muito legais, eles não têm esse engajamento do profissional interno para participar e para ver isso como uma oportunidade. E aí não tem demérito nenhum, né? Cada um tem o seu trabalho, cada um tem as suas próprias metas, os seus produtos para buscar. Mas eu acho que, né, Lu, tu também conhece muito do banco, tu sabe o quanto os colaboradores eles são engajados realmente quando tem algo que faz sentido. E aí a gente, né, tira de letra comparado a outras empresas. Assim, acho que esse é um grande trunfo. E não foi algo que aconteceu só no primeiro ciclo, pelo contrário, aumentou, né, a procura desses profissionais para atuarem no segundo ciclo. E como eu disse, de todas as esferas e escalas, né, desde de um colega que está na rede de agências e que tem uma visão extraordinária de atendimento, de conhecer o público, até um diretor, né, de crédito, um diretor de tecnologia, enfim, participando desse tipo de agenda. Eu acho que é impensável para uma startup conhecer sequer um diretor do banco e estar disponível para trocar. Agora, semana passada, ainda conversei com uma startup que a gente acelerou na área de Open Banking e que também estava tentando estabelecer uma relação, né, com outro banco. E ele disse, cara, levou tanto quanto tempo com vocês em termos de assinatura de contrato, porque daí às vezes também a gente tem essa lógica de que o banco vai ser muito mais moroso. E ele disse, foi o mesmo tempo e eu nunca sequer conversei com o cara que estava me contratando, que eu queria, né, que ele testasse o meu produto. Então, há esse distanciamento que por a gente ser menor, regional, ter conseguido implementar um pouquinho dessa cultura de inovação, a gente conseguiu, né, furar essa bolha e aproximar de fato, né, os executivos dessas startups. Então, acho que esse assim
por que alguém se inscreveria no nosso ciclo e não em outro? Olha, porque eu consigo te dar a oportunidade de fazer o teu pitch em 5 minutos, né? E ouvir um feedback de um diretor. Eu acho que isso, assim, já é mais do que dinheiro, né? Que eles conseguem perceber. E para a universidade corporativa? Para a universidade corporativa, né, acho que a gente continua batendo na tecla da cultura de inovação e da oxigenação de conhecimento. Né? Uma universidade ela não pode estar sossegada ou estar parada no tempo e achar que já fez tudo. Então, eu acho que o Banritec ele foi assim essa provocação de, olha, o que vocês estão fazendo a respeito, né, disso aqui, de todas essas oportunidades que vêm surgindo, né? De que maneira vocês conseguem fazer essa gestão, digamos, do conhecimento para que mais colegas, né, mais parceiros possam acessar esses conteúdos, né, e conhecer o que o banco vem fazendo. Eu acho que vem nesse sentido assim de dar essa provocada, de dar essa estimulada de, olha, como é que vocês fazem, né, para manter esse conhecimento oxigenando e pulsando dentro do banco. Né? Bacana, Gabi. Muito bom te ouvir com toda essa empolgação, assim, né? Porque é isso, né? Quem trabalha no Banrisul sabe, né? O quanto a gente acaba se envolvendo, se apaixonando ali. E uma vez Banrisul, sempre Banrisul. Mesmo quando a gente já saiu, que é o meu caso, né? Eu sou muito apaixonada mesmo, assim, tanto pelo banco quanto pelo Banritec. Eu acho que eu fui muito feliz de ter feito parte disso, porque eu não era uma conhecedora do assunto e me apaixonei e virou realmente assim um mantra, né? Eu quero fazer isso para minha vida, para o resto da vida, se der, porque eu acho que é apaixonante, tem muito aprendizado no processo, enfim, assim, que bom que o banco olhou para isso e entendeu como uma oportunidade e não somente como um risco, né? Bacana, Gabi. Muito obrigada mais uma vez aí pelo teu tempo, pela tua dedicação e que, né, tu siga com essa empolgação aí nesses novos projetos e desafios que tu tá aí nesse momento aí. Legal. Obrigada, Lu, então, pela oportunidade e até a próxima.